Oi, lindezas da tia, tudo bem? Olha quanto tempo que a gente não aparece por aqui, né? Estamos reativando nosso YouTube e vamos já recomeçar com uma peça de Natal. Já pensou? Natal já tá aí, gente. Esse ano passou voando, né? Então, nós já preparamos algumas peças de Natal, algumas decorações pequenas, né, para ambientes menores, e a gente tem trabalhado com peças que sejam mais versáteis, que a gente possa depois até tirar alguns elementos de Natal e poder usar na decoração do dia a dia. Não é o caso da nossa peça de hoje, que é um mosaico de Natal, então as peças vão ter que ser coladas, né? Então a gente não vai ter como modificar ele. Mas como a tia tem essa queda pelo mosaico, a gente não podia deixar de fazer um mosaico de Natal. Eu escolhi como tema o Garden, que é parte para complementar uma coleção que a gente já fez, já tem algumas fotos dela, das peças no Instagram. Então vamos fazer um mosaico de Natal com uma decoração mais Garden. Dentro disso eu separei alguns elementos, né, de aplique e, claro, alguma coisa de stencil, que é claro, eu estou em dúvida de qual usar. Mas enfim, vamos no decorrer do vídeo eu decido, mas eu ainda estou bem em dúvida, todos os dois são muito fofos, depois eu mostro para vocês. Então nós vamos começar passando o fundo aqui nessa parte de madeira, né, do nosso pinus aqui, as partes, os blocos do mosaico. Eu já deixei alguns elementos aqui de aplique separado. A maioria dos apliques são de compensado, eles não são de MDF, tá? Eu gosto muito do compensado justamente por ter essa carinha de madeira, né? Os veiozinhos da madeira. E eu escolhi o compensado porque eu também quero deixar ele mais escuro, porque nós vamos trabalhar o fundo do mosaico mais claro. Porque a minha parede ali do ateliê, ela é de madeira, e a madeira é uma madeira escura. E todo o restante da coleção Garden, ela acabou ficando mais escura, né? Eu usei bastante o nosso envelhecedor, o nosso queridinho Mahogany, e acabou acentuando mais esse tom amadeirado. Então, no mosaico, além de usar alguns outros elementos, ó, como a cortiça e um tecido tingido, que eu também quero forrar uns quadradinhos com ele, nós vamos deixar ele também mais clarinho. Ou com o betume color branco, né, que eu já expliquei para vocês que dá aquela transparência, né, a gente continua visualizando os veios da madeira, a gente não perde os veios, que eu acho muito bonito e acho uma dó pintar totalmente a madeira, né, e alguns outros com o off-white. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui, ó. Eu vou tirar os meus apliques, deixar mais ou menos na mesma posição, porque senão eu vou acabar colocando numa posição diferente, se eu bem me conheço. Esse aqui, ó, que é um apliquezinho de MDF, esse raminho, eu vou pensar ainda se eu vou deixar ele branquinho ou se a gente vai dar uma aquareladinha de verde, vamos ver no decorrer da composição, mas ele é o único que eu vou passar o rolinho com off-white, tá? Então, quem ainda não conhece esse método aqui, ó, de colar de deixar o apliquezinho para pintar, é a fitinha crepe, vira as pontinhas dela, né? E aí a gente posiciona o aplique em cima, para ele não ficar deslizando quando a gente passa o rolinho. E aí eu já tenho um rolinho aqui guardadinho com off. Eu gosto muito de usar esse rolinho menor, né, o rolinho pigmeu, ó, porque ele não borra tanto as laterais do aplique, tá? Ó, a gente não precisa aqui, eu ainda tenho bastante tinta que eu tava passando fundo em outros apliques, então a gente não precisa carregar muito e nem fazer muita força. Então, enquanto eu vou passando o fundo aqui no mosaico, eu já passo aqui no aplique e deixo secando. Ó, posso passar bem de leve para ele não escorrer tanto nas laterais.
depois eu não precisar ficar retocando. E aqui eu vou usar, eu já tinha deixado sempre que tá no finalzinho o betume, eu uso a embalagem para colocar água. Como a gente geralmente usa ele diluído, então eu já deixei essa aqui, ó, ela já estava bem no finalzinho, ela já tá com um pouquinho de água. Vou colocar o Betume Colors branco. Pincelzinho de cerda macia ou cerda dura, o que vocês preferirem, né? No caso aqui do Pinus, esse aqui é um pincel de cerda macia, mas como ele tem a cerda mais curta, ele fica mais firme. Então ele pincela bem ali, ó, ele não fica dobrando nem nada. E a gente consegue passar, ó, um pouquinho de água primeiro. Eu sempre falo isso, ó, porque a madeira absorve bastante o líquido. Então, se a gente passar a água antes, a hora que eu vier com o envelhecedor, ó, eu não preciso nem diluir. Ele já vai diluindo aqui, ó, na própria madeira. E eu consigo ir pintando e observando se eu quero ele com mais transparência, se já tá bom assim. Se eu quiser o branco mais suave, mais transparente, eu já vou colocando aqui, ó, no próprio pincel um pouquinho de água e vou passando aqui. Vou tirar minha pulseira, porque essa cordinha dela, ela tá em homenagem à coleção, ó, essas pulseiras, gente, é muito legal. Quem tiver a oportunidade, quando voltar a Mega, né, que eu acredito que o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter a Mega de novo, elas são folhas de verdade, são folhas secas que são banhadas em ouro ecológico. Então toda a linha esse pessoal expõe lá na Mega todo ano, né? E eles têm uma coleção muito linda de vários modelos de folhinha. Só que eu vou botar ela pro lado de cá, que senão a cordinha vai ficar branca também. Depois eu vou ver, eu esqueci o nome da loja, mas eu vou marcar ali depois nos comentários para vocês conhecerem, que é muito legal. Eu procuro alternar sempre aqui, ó, as cores e as texturas que nós vamos utilizar. Então, eu tô pensando, eu tenho dois tipos de cortiça aqui, ó. Essa é bem mais grossinha. Ela parece mais as tramas aqui, ó, a textura do que essa aqui, que é bem fininha. Mas essa aqui é mais fácil de colar. Eu costumo usar essa aqui quando eu quero dar alguma utilidade pro trabalho ou num espaço que vai fazer um porta-recado, alguma coisa. Como ela é mais altinha, a gente consegue até espetar um alfinete ou aqueles grampinhos de recado, né? Essa aqui é mais, eu uso bastante, mas nessas composições mesmo, para forrar alguma parte da peça. Eu gosto muito dessa mistura de elementos, por isso que aqui a gente vai usar o tecido, a cortiça, os verdinhos artificiais, o verdinho desidratado, que eu comecei a usar nessa coleção de Natal e adorei, achei muito show. Ó. Então aqui eu cortei ele a cortiça bem irregular e nós já vamos colar. Eu acho que eu vou colocar o tecido, não vai ficar muito certinho se eu colocar nessa de cima, deixa eu ver. Esse tecido a gente usou ali na coleção, nas peças menores, como laço. É um pedacinho de tecido cru, pan-americano, tingido com chá. Por isso que ele já tá com essa cara de mais velhinho. Eu vou tirar um pedacinho e só sobrepor ali onde eu pretendo colar, para não
para eu ir pintando os outros. Fazer uma simulação dele aqui. O legal do mosaico é isso, né, gente? A gente pode ficar trocando, modificando, ó. Ele poderia ser aqui também, ó, para baixo. Quem sabe a gente não cola eles e deixa aquela parte para cima. Vamos ver. Vamos ver no final. Como eu optei pelo meu fundo ser mais clarinho, eu vou passar o branco em uma ripinha dessa aqui também, ó. Molho o pincel, passo na água. Aqui, como é uma peça menor, nem precisava tanta água. Passo no betume e colas. Sempre deixando essa transparência. Caso vocês achem que ficou transparente demais, nossa, ele secou e ficou, nem tá aparecendo branco, ficou aparecendo muito a madeira, tipo aqui, ó, aqui ele foi quase só água, né? É só vocês secarem e passarem mais uma demão aquareladinha, tá? Agora aqui, nesse aqui, nós já vamos passar, deixar um deles mais escurinho só. Esse pincel já tá com o betume, o médium na cor betume, ó. O médium da cor fix na cor betume. Eu pintei o fundo do mosaico dessa cor, para ele dar uma profundidade e ficar mais escuro, né? Então é a mesma cor que eu vou passar aqui, ó. Só que como ele tá aguadinho, ó, só tá dando uma nuance aqui no tom da madeira. Tá, aqui ainda tem um pouquinho do que eu usei para pintar o fundo. Esse nosso pincel maravilhoso de cola, ó. A Ceramic tem um pincel próprio para cola, que as cerdas dele, elas são mais curtinhas e bem firmes. É muito bom para espalhar a cola. É muito show esse pincel. Vale o investimento, até para cola gel, para fazer uma decupagem daquelas com guardanapo, né, que não pode ter muito excesso de cola. Ele é muito legal porque ele espalha bem. Estou usando um pouquinho de cola branca. Essa cola eu estou testando, é uma marca que eu não conheço, Alma Flex, é uma PVA, cola branca PVA extra forte, ó. Não sei se tem aí na cidade de vocês, se alguém já conhece, mas eu comprei algumas opções dela para testar. Tem uma que é secagem rápida e essa aqui é uma secagem forte. Então eu tô passando aqui no fundo da cortiça. A cortiça também absorve um pouquinho. Então é bom passar mais um pouco de cola. Como ela é mais fininha, não é tão grossa que nem aquela outra eu já teria que colocar um peso em cima para ela parar, né, esticadinha, e para colar também. Essa aqui, como é mais fininha, ela cola bem fácil. Agora que nós já colamos aqui a cortiça, eu vou colar também o tecidinho. Essa opção dela ficar mais irregular aqui, ó, isso aqui fica a gosto de vocês, no caso, né? A gente podia ter colocado só uma lateralzinha, só um detalhe, ter recortado também uma moldurinha com ela, que fica bem legal. Mas eu gosto desse efeito irregular, porque ele dá uma aparência de coisa antiga, de papel antigo, de alguma coisa já desgastada, envelhecida, e depois nós vamos esfumaçar aqui com betume em cera também, vai fazer uma sombrinha. E agora a parte do tecido aqui, ó, eu vou forrar ele todo, porque já é um pedacinho pequeno, né? Então se a gente deixar também só um pedacinho do tecido ou meio irregular, também não vai nem destacar, não vai nem aparecer. Um
Depois, dependendo do tecido, a gente consegue tirar as rebarbinhas depois de seco com lixa, né? Esse aqui já é um tecido mais grossinho, ele também desfia muito. Mas algodão, normalmente a gente tira com a lixa. Só que esse aqui é mais grossinho. Vou deixar ele secando um pouquinho antes da gente tirar a rebarba. Aqui, ó, eu tô olhando como essa madeirinha tá mais arrepiada. Geralmente ela vem bem lixadinha já, né? Mas essa aqui tá mais arrepiadinha. Eu vou passar a lixa e talvez precise de mais uma demão, vamos ver. A lixa eu uso normalmente a 150, justamente por isso, porque eu trabalho bastante com a madeira. E quando a gente quer criar efeitos de desgaste, principalmente quando eu uso a cera, né? Aí a gente precisa usar uma lixa mais grossa. Então aqui, ó, nesses pedacinhos, nessas rebarbinhas que estão levantadinhas aqui, eu vou lixar. Que não gosta desses nozinhos, né? Eu já acho um charme. Acho que quanto mais nozinho, mais desenho a madeira tiver, mais bonito fica. Nesse do meio eu vou passar mais uma demão, para ele ficar mais branquinho mesmo. Até porque ele tá com essas manchinhas mais cinzas. Esse aqui nós vamos deixar na madeira, esse no tecido. E aqui nós vamos passar mais uma mão, porque eu achei que ele ficou muito clarinho. O pincel já estava úmido. Não preciso hidratar tanto a madeira quanto antes, que como ela já tem essa camadinha de betume, ela já não absorve tanto. Vamos dar mais uma secadinha. Nós vamos optar por fazer essa parte do meio primeiro. Aqui, ó, vou dar mais uma lixadinha. Então aqui nós vamos posicionar esse cachepozinho de metade, ele é de MDF, nós temos no site também o de pinos, né, que é muito fofo, só que ele é menorzinho. E aqui, ó, onde eu vou colocar os pinheirinhos, acho que é assim, que senão depois não vai caber o stencil. Deixa eu ver, eu tinha pensado nesses dois stencils aqui, esse... ele encaixa bem certinho aqui, ó. Ou este aqui, que tem os pinheirinhos também. Todos os dois vão ficar legais, né? Só que, como eu tenho que escolher um, vamos nesse aqui. Eu vou aplicar a escrita do stencil primeiro, para eu conseguir ir montando aqui de acordo com a disposição que vai ficar o stencil. Então eu vou usar, ó, a tinta bege da minha paleta de tintas, né? É o bege, que é uma cor mais clarinha para começar, para fazer toda a base da escrita.
Pode ser com qualquer pincel de cerda dura ou com pituá. Estou usando o pincel de cerda dura número, acho que é 16, tá apagadinho. Coloco, ó, um pouquinho de tinta no pincel, tiro bastante o excesso, né? Quem não trabalha com stencil ainda, o cuidado que a gente tem que ter é de ir com um pouquinho de tinta no pincel para não borrar. Porque principalmente na madeira, se borrar vai dar um trabalhinho para tirar. Bom, vai ter que lavar, né? O jeito vai ser tirar tudo, porque, como eu falei, a madeira absorve bem mais rápido, assim, né? E aí a gente vai ter que tirar tudo mesmo para conseguir corrigir. Então eu posso aplicar batendo ou fazendo esse movimento assim, ó, circular, que eu particularmente gosto mais porque deixa um efeito mais desgastado. Normalmente, né, o fato de você bater, ele faz concentrar mais tinta, então faz com que a escrita ou a imagem fique mais fechada, né? E dessa forma aqui, como o meu trabalho é bem desgastado, com estilo bem envelhecido, as letras não ficam tão nítidas, né? A imagem ou o que a gente estiver aplicando não fica tão forte, assim, já fica com um efeito mesmo de pátina. E por isso que eu gosto de passar ele mais irregular mesmo. Ó, aqui eu já apliquei o bege. Eu não vou tirar o stencil do lugar. Quem tiver mais dificuldade ou tiver no início, assim, pode colocar, ó, uma fitinha crepe, um pedacinho, para segurar o stencil, para não ter perigo dele movimentar, tá? Agora nós vamos para esse segundo tom aqui, que é o Siena Natural, da Acrylex. O Siena Natural, eu gosto bastante desse tom, porque ele não é vou botar aqui na pontinha, ele não é um marrom tão escuro e ele dá uma nuance muito bonita. Agora nós vamos fazer um degradê ali com a escrita, né? Ó, com o mesmo pincel, vou pegar um pouquinho só da tinta Siena Natural e vou tirar também aqui o excesso. E pode aplicar nele aqui ainda úmido, que foi tão pouquinha tinta e a gente acaba batendo, como eu falei, né, de forma mais irregular, assim, que ela seca bem rápido também. Então eu tô fazendo bem alternado. Aqui nessa palavra de cima eu tô reforçando mais. Vou levantar para mostrar para vocês. Já ficou um degradezinho. Então agora eu vou finalizar com o betume em cera, que é o que dá mais uma escurecidinha. Tiro o excesso aqui da tinta para poder usar o pincel com betume em cera. O betume em cera que eu gosto, que eu uso e que para mim dá um resultado muito bom, é o da Acrylex. Sempre bem pouquinho, ó, na ponta do pincel, não tem necessidade de usar muito, ainda mais que ali a peça é pequena, né? O espaço que nós vamos bater é pequeno. Coloco no pincel e tiro, assim como a tinta. Embora o betume não tenha tanto esse problema de borrar, por ser uma cera, né? Mas tem que ter o mesmo cuidado também com a quantidade, porque ele pode ainda assim escorrer por baixo do stencil, tá? Aqui eu tô fazendo de forma bem irregular mesmo. Vou botar mais um pouquinho para reforçar ali a parte de cima.
ele não ficar chapado só de uma cor, tá? Os pinheirinhos, eu vou passar só o envelhecedor na cor betume, no marrogane, tá? Que é mais clarinho. Porque eu falei pra vocês que a gente já vai fazer o arranjinho aqui dessa parte de baixo com alguns verdinhos artificiais. Vamos fazer uma mistura nesse aqui, né? Com uns verdinhos desidratados e artificiais. Então eu quero que o verde que realce seja esse, né? Das plantinhas que nós vamos usar. Assim como foi nas outras peças da coleção, né? Depois eu mostro aqui pra vocês. O marrogane não dura muito aqui. Eu vou pegar um pincelzinho menor do que eu usei para passar o fundo. Opa, vai ser esse chanfradinho. Não, não sofram, porque eu vou usar ele com bastante cuidado. Ó, pincel chanfrado a gente tem que cuidar, né, gente? Pega um pouquinho só do envelhecedor aqui, ó, com um pouquinho de água. Posso passar com rolinho? Posso também. É que o rolinho acaba absorvendo uma quantidade grande de produto, né? Então, como o envelhecedor marrogane para mim vale ouro, aí a gente economiza pintando com pincel. Ainda mais que é pouquinha peça. Se é uma quantidade maior, aí vale a pena, né? Você colocar no rolinho. Ó. Vou aproveitar que a gente já tá com o marrogane aqui a postos e sobrou um pouquinho aqui do betume, do médium na cor betume. Então eu vou dar uma pincelada alternada aqui no cachepô. Como o cachepô vai ficar em cima dessa base mais clara, nós vamos colocar um pouquinho de marrogane. E pincelo um pouco do envelhecedor na cor betume. Com uma nuance legal. Que eu sempre falo que eu gosto de trabalhar com os envelhecedores, né, com os médiums, porque eles têm transparência. Eles são escuros assim, mas eles não dão cobertura total. Então, para trabalhar com a madeira, como eu já falei que eu gosto, né, de preservar esse aspecto da madeira, os detalhes, as características da madeira. Então, para mim é o ideal. E como tem de muitas cores, dá pra gente fazer muita coisa legal. E eles também são legais para usar por cima da própria tinta, para realçar também. Porque às vezes você usar um azul clarinho, faz um efeito, um aquarelado com um azul claro, e aí você pode usar um médio envelhecedor azul turquesa ou um sobretom, né, de azul assim, para realçar aquele trabalho, para aplicar um stencil, fazer um detalhe diferente, né? Como ele tem essa transparência, ele não carrega, fica muito bonito. Aqui eu já pintei. E vamos deixar ele secando. Deixar essa partezinha secando e vamos passar para essa parte de baixo aqui. Aqui é onde estava a nossa cortiça. Deixa eu lembrar aqui o que eu tinha preparado para essa parte de baixo, né? Era esse toquinho aqui, ó. Não, mas vai esconder tanta cortiça, acho que eu vou botar ele para cá. Ó, esse toquinho a gente tem à venda ali no site também, né? Ele é uma bolachinha pequena de árvore, né? Mesmo, natural. E eu peguei esses dois apliques mini aqui, ó, para fazer uma composição em cima dele.
Só que antes de aplicar aqui, a gente podia colocar olha, acho que a gente pode até colocar ele aqui em cima. Porque senão vai ficar muito carregado. Esse dezembro vai aqui, ó. Depois eu vejo alguma coisinha. Ah, não, acho que era esse aqui que é mais levinho. Esse aqui a gente vai colocar aqui. Esse aqui, eu acho que eu vou passar ele pra cá pra não esconder tanto a cortiça. E aí, como a gente vai acabar só esfumando essa parte de baixo, eu vou procurar um stencil aqui pra gente fazer algum trabalho, algum desenho, algum raminho aqui, ó. Eu acho que eu tinha separado um de azevinho bem bonitinho. Ah, não, era esse aqui, ó. Esse aqui é bem legal, ele tem uns detalhes, ó. Dá pra usar a tirinha, dá pra usar essa parte com o coração e os pinheiros. Então, como é uma parte pequena aqui, eu vou centralizar o pinheiro e o coração vai ficar meio de metade ali. Vou deixar ele mais pro meio aqui. E esse trabalho a gente pode fazer também com a tinta bege, que é mais clarinha, para ela ficar tipo uma marca d'água, um estilo daquele tipo papel de parede, assim, uma coisa bem suave. Ó, esse pincel foi aquele que eu fiz a nuance aqui, ele tá mais sujo de betume. Mas aí eu tiro bastante aqui, ó, porque a gente tem que trabalhar o stencil com pincel seco, tá, gente? Não pode molhar. Tem gente que termina de usar e já põe dentro d'água. Aí quando você vai usar, né, se você não tiver outro ali de cerda dura para usar tanto com betume ou com a tinta mesmo, você vai ter que secar bem e mesmo assim ele não seca muito, sabe? Então, ai, olha o que eu fiz. Ó, eu falei que eu ia fazer ele bem clarinho com a tinta bege. Então agora, como eu botei no betume, vamos fazer com betume bem fraquinho aqui, ó. Uma patinazinha. A pessoa se distrai muito. Já mudou uma técnica já. Não é nem técnica, né? Foi só a cor. Eu já tinha um pouquinho da tinta, da siena e do begezinho. Ó, sempre um movimento circular para ficar mais desgastadinho. Não ficar tão escuro. Já deu um efeitozinho na nossa madeirinha, tá? E aí agora eu já vou aproveitar que o pincel tá sujo com betume e vamos finalizar aqui, vamos fazer o esfumaçado aqui nas pontas, né? Ó. Sempre tiro também o excesso, não venho com o pincel tão carregado. E sempre, como eu já mostrei pra vocês, ó, de lado, pincel sempre de lado, porque se você vier com o pincel assim, ó, nessa posição, ele vai marcar muito e não vai dar esse efeito do envelhecimento aqui irregular, sabe? Ele já vai vir, já vai dar uma pincelada grande ali, uma marcada muito grande. Então, você vem sempre com o pincel de ladinho. Como eu já tô quase sem produto aqui, ó, ele tá bem suave, eu venho pro branco com bem pouquinho também, só nas pontinhas. E já vou fazer aqui também. Aqui a gente deixou a madeira crua, né? E só colou a cortiça. Vou pegar mais um pouquinho de betume ali, ó. E começo bem suave. Deixo vir um pouquinho por cima das pontas da cortiça, que vai dando um efeito de envelhecido também. Vou botar mais um pouquinho.
começo, sempre que eu carrego o pincel, começa bem devagar. Embora o betume ele seja muito tranquilo para a gente usar, assim, para consertar, né? Se achar que está muito carregado, a gente pode pegar um paninho com cera incolor, ele é solúvel na cera incolor. Como ele é um betume em cera, tá? Ele é solúvel na cera incolor. Então a gente pode pegar um paninho com cera ou um próprio pincel com cera e suavizar se achou que ficou muito forte. Aqui também, caso, né, se eu quisesse, poderia colocar alguma escrita ou alguma estampa com stencil. Mas como esse aqui já vai ficar próximo e ele tá bem trabalhadinho, nós vamos deixar aquele ali mais neutro. Agora eu vou escurecer um pouquinho aqui a reninha e a árvore para eles realçarem um pouquinho mais aqui em cima. Aí eu vou trocar. Eu tenho que passar mais uma demão no azevinho aqui, ó. Porque daí como o azevinho tava do lado de cá e a gente trocou, aí eu vou colocar ele ali em cima da cortiça. Daí não vou colocar nada por baixo, senão vai ficar muito pesado. Aqui, como vai nessa nossa partezinha branca, eu vou passar o pincelzinho com o envelhecedor também, assim como eu passei na árvore, tá? Ó, mais um pouquinho do Betume Colors na cor Mahogany. O Mahogany, dos tons amadeirados, assim, ele é o que eu acho mais neutro, assim, né? Eu tenho que... Deixa eu justificar a minha preferência por ele. É porque tem uns que já vão tipo pro betume, assim, que já são bem escuros, né? A cor fix, aliás, tem o marrom café, marrom madeira. Eu gosto muito dos dois também. Tem o Mahogany também. Eu gosto desses tons também, são bem amadeirados, mas eles são mais fortes, assim. Eu acho que o Mahogany, ele deixa um tom mais suave, assim. Quase indo para um castanho amarelado, assim. Não fica tão escuro. E quando eu quero escurecer, eu uso o betume em cera, que daí me dá nuances, eu consigo trabalhar assim tipo a gente fez aqui na escrita, né? Um degradê ou um efeito mais desgastado. E o pinheirinho que vai ali no meio. Viu como compensado ele já fica com esse aspecto de madeirinha? Vamos deixar ele secando. Eu vou dar uma secadinha aqui para a gente poder finalizar essa parte. E o azevinho também. Ó, aqui o azevinho já tá sequinho, eu só vou dar uma lixadinha nele aqui com bastante cuidado, né, porque é um aplique bem sensível, só porque ficou meio grosseirinho, acho que de alguma poeirinha que tinha no rolo, alguma coisa. E aqui, como eu falei que a gente ia permanecer nesses tons nude e deixar só o verde para a parte do arranjo ali, então eu vou pegar o pincel chanfrado, limpar bem aqui, né, que foi o que a gente usou o Mahogany, e vou fazer uma sombrinha só nas pontas aqui, ó, com o bege. Se ficar muito apagadinho, eu passo o siena. Então aqui, ó, né, quem ainda tem alguma duvidazinha sobre o sombreado, esse efeito que nós vamos fazer ali na ponta, o pincel é sempre o pincel angular, tá? Esse pincel chanfradinho que a gente chama.
Ó, eu hidrato sempre ele. Na verdade, todos esses tanquinhos aqui, ó, eles vêm com uma parte aqui para você própria para deixar esse pincel deitado aqui, encaixado, porque se você deixar, tem gente que usa vidrinho de maionese, vidro de, né, qualquer tipo de vidro ou plástico para deixar os pincéis, eles acabam ficando assim, e a cerda vai estragar, porque ela vai ficar assim lá no fundo, ó. Então ela vai acabar estragando. E esse tanquinho, ele já tem esse compartimento que você encaixa esse pincel justamente para a cerda não ficar assim, ó, pesando e estragando, porque é muito importante que esse pincel esteja bem novinho, as cerdas bem juntinhas, ó, porque a gente hidrata, tira a água, molho só a pontinha dele aqui, ó, na tinta. E o restante ele vai trabalhar com água, por isso que faz o sombreado, o degradê, esse flotado. Ó, eu trabalho ele aqui numa bandejinha de isopor. O ideal mesmo, como o isopor adere, é a gente fazer esse trabalho num azulejo, que é mais lisinho. E aqui, como eu não quero criar um efeito de sombra e luz, de pintura mesmo realista, eu só quero fazer uns detalhes nas folhinhas, então eles podem ser bem aleatórios, eu não preciso seguir, assim, observar, né, onde eu quero sombrear, eu quero só realçar uns detalhes. Aqui eu passo de novo. Que o pincel ele é maiorzinho, então ele retém a água mais do que um pincel pequeno, por isso que às vezes as pessoas têm medo do pincel grande e eu já prefiro o pincel maior, porque ele retém mais água nessa parte aqui, então consequentemente você consegue trabalhar mais tempo sem ele secar. Ó, tá vendo que eu tô deixando só alguns ladinhos das folhinhas e do aplique mais trabalhadinho. Aí vou ver, se eu achar que ele ficou muito claro, eu refaço com o siena, tá? Vou dar uma secadinha. Eu vou fazer em algumas folhinhas, até para vocês verem a diferença que vai dar e para compor também com essa cor de cima. Ó, aqui ainda tem um pouquinho do siena aqui. Faço mesmo trabalhado. Aqui mesmo no isopor, ó, você já dá para ver direitinho como ele faz a sombra, o efeito, tá? Já deu um efeitozinho, uma nuance diferente. Vou secar de novo, pra gente já poder colar. Então aqui eu tiro com bastante cuidado da fita, tá? Porque é um aplique bem delicadinho. Eu sempre procuro ensinar a usar a cola para o aplique dessa forma aqui. Eu falo que cria uma camadinha adesiva. Essa colinha já estava aqui, ó, é a mesma cola que eu usei antes para colar a cortiça e o tecido. Então eu vou pegar, ó, um pouquinho aqui no meu dedo, ó, e vou encostando no aplique. Ó, já com o meu dedo eu tiro o excesso. Por quê? Quando a gente vai encostar ele onde vai ser colado, se tiver com excesso de cola, ele vai escorrer dos ladinhos e vai ficar uma marca. Ah, Ellen, mas a cola não é transparente? Ela é transparente, só que ela cria um certo brilho, né? Ó, como ele é delicadinho ali. Já deu uma quebradinha, mas a gente já vai colar aqui. Então eu procuro colocar a cola assim, tipo nos 4 pontos do aplique, né, para não precisar colocar muita cola, e dessa forma que eu mostrei para vocês, para realmente não ficar escorrendo dos lados, porque depois de seco
fica brilhosa. Agora esse aqui, ó, eu vou dar uma escurecidinha. Cadê o pincel do betume em cera? Ó, vou colocar um pouquinho de betume em cera, tirar só um pouquinho o excesso e bater aqui em cima. Aí ele já vai escurecendo. Ah, e vou fazer um esfumaçadinho aqui, ó, no cachepô. No cachepô a gente passou, né, o gel, o marrogane e o betume, e agora eu faço um esfumaçadinho com o betume em cera. E aqui em cima, onde eu não tinha pintado, ó, eu já passo o pincelzinho com o betume em cera também. Agora com a mesma colinha, ó, faço a mesma coisa aqui. Posso colocar um pouquinho a mais aqui pra dentro, ó, porque depois nós vamos colar o arranjo, né? Então não tem importância e não vai aparecer também. Ó, vou centralizar não, vou colar ele bem rente ao acabamento aqui da madeira, onde termina a madeirinha. Feito isso, vou dar uma escurecida nesses aros também. Mais um pouquinho. Só em alguns lugares, sempre deixando mesmo essa nuance, né? Já vou colar aqui também. E deixo ele encostadinho aqui para parecer um arinho duplo. Fazer um charme. Esse dezembro ele já estava pintadinho, ó. 25 de dezembro já estava pintadinho, do mesmo jeitinho que eu fiz o azevinho, tá? Então eu já vou colar ele aqui também. E já podemos colar as árvores também. Só que antes de colar as árvores, nós vamos também dar um efeitozinho de envelhecido aqui nas beiradinhas dessa placa aqui central, né? Bom, não sabemos se ela vai ser central ainda, né? Vamos ver como a gente vai montar o mosaico. Bem de leve, que eu não quero escurecer muito, ó. Eu começo sempre com muito cuidado, mais descarregando o produto que eu tenho no pincel e sentindo como que ele tá, né? Desço sempre um pouquinho aqui nas laterais, mas bem sutil, bem pouquinho. Lembrando sempre que esse efeito aqui, ele é bem irregular, né? Ele não pode ser todo retinho, um tem que descer mais, assim como tudo na natureza não ocorre, né? De forma tão uniforme assim. Então a gente entende, isso aqui eu já expliquei em outros vídeos, né, que é como se fossem pedaços de madeira de demolição, reaproveitamentos, né, de casa, enfim. E geralmente essas madeiras, né, quando elas ficam mais encostadas nas calhas das casas, elas acumulam água, então elas ficam com esse tom mais escuro aqui, que é da umidade, né? Um efeito natural mesmo da madeira mais envelhecida. Então é isso que a gente tenta reproduzir e por isso que eu falo sempre para ele não ser de forma regular. Agora a gente já pode colar as árvores para começar a montar o arranjo. Da mesma forma, pouquinha cola no dedinho.
Dá uma olhadinha de frente. Vou botar o pinheirinho um pouquinho mais pra cima para aparecer o detalhezinho dele. Ó, agora que eu montei aqui, que eu colei, quer dizer, deixa eu tirar o excesso de cola aqui do meu dedo, eu já vou pegar o musguinho para começar a montar o arranjo. Quando é um cachepô maior, eu já mostrei para vocês de outras vezes que a gente faz, eu gosto muito de usar aquela espuma floral, né? Nesse caso aqui, como é muito pequenininho, não precisa. Eu já deixei um pouquinho de musgo aqui, ó. Tem esse musgo que é misturado com verdinho, que eu gosto. E tem esse aqui, que ele tá misturado com uma plantinha aqui, ó. Ah, não, aqui eu acho que é só a plantinha mesmo, é a plantinha desidratada. Mas eu tenho um bem parecido com esse aqui. Mas aí nós vamos preencher aqui com esse, ó, para depois ir completando o arranjo. Então essas árvores de aplique, elas vão ficar mais como uma sombra atrás, né? A gente vai... Eu vou ver se dá para misturar, não tentei ainda, né? Mas eu gosto, claro, muito mais da flor natural e das desidratadas, mas nem sempre todo mundo tem fácil acesso a essas, né? Então a gente vai tentar usar uma mistura. Se não ficar legal, eu tiro. Também não quero colocar nada muito alto para não cobrir tanto os pinheirinhos, né? E as naturaisinhas que eu tenho, ó, são essa aqui que eu usei no outro kit todo. Eu achei tão lindo esse tom desse verde. Então a gente pode ir encaixando elas por aqui. Eu peguei a cola quente, mas acho que nem vai precisar. Só se eu for fazer algum arranjinho em algum outro pedacinho. E eu tenho mais um ali que eu usei no cachepô, que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu acho que ele vai esconder muito os pinheirinhos. Deixa eu ver onde ele tá, peraí. Aqui eu também usei os pinheirinhos, nem pintei, né? Deixei na corzinha natural do compensado, que eu acho muito fofo, que parece uma madeirinha mesmo. E usei esses verdinhos mais altos, o eucalipto seco e esse outro que eu esqueci o nome, que é esse verde bem bonito, tá? E aqui, e esse que eu usei, que eu mostrei ali atrás também, ó. Ele parece a barba de velho, mas não é. E aí, só que esse aqui... ele precisava ser um arranjinho mais alto. Não é o caso desse aqui, porque a gente não quer esconder tanto as árvores. Mas eu vou ver se a gente consegue usar algum dele, como ele é muito bonitinho, esse outro verde. Eu achei lindo o tom de verde dele. Aqui no meio. Vamos ver, se ficar muito alto a gente tira. Eu acho que o que eu vou tirar é o artificial mesmo, gente. Vamos deixar só as desidratadas nesse aqui, como todo o restante da coleção foi feito com essas desidratadas, vamos deixar eles todos assim. Eu já fiz vários com essas artificiais. Essa parte do arranjo aqui também, ela é muito particular, né? Vai muito do gosto de cada um, do que prefere como plantinha, como pode usar a florzinha. Também poderia colocar, também tem aquelas artificiais de Natal mesmo, né? Com os pipiberry, com dourado, enfim, aí vai muito do gosto, né? Como eu já falei, a gente tá fazendo uma composição para essa coleção que eu já comecei, então nós vamos seguir o mesmo estilo. Mas a variação, ela pode ser feita e é muito bem-vinda. Eu vou
olhar ele de frente aqui para ver se não tá escondendo muito as arvrinhas. Deixa eu arrancar um pedacinho de eucalipto aqui, senão vai ficar muito grande também. Só dar uma olhadinha nele de frente. Dar uma baixadinha aqui. Para não esconder muito os pinheirinhos tão fofinhos, né? De trás. Vou botar um eucaliptozinho para compor com aqueles outros ali. Eu acho que é isso, vamos ver. Depois eu vou ajeitando aqui com a cola, né? Colando uns raminhos que estão mais altinhos, mas a princípio é isso, tá? Eu vou colar aqui e depois eu mostro pra vocês coladinho já. Então agora eu já colei as folhinhas aqui com a cola de silicone da Tecbond. Ela cola rapidinho, não é muito difícil de colar. Essas aqui nem precisei ligar a cola quente. Agora eu vou colar o pinheirinho aqui e tô achando ele meio sem complemento. Eu vou pegar um pedacinho, ó, do tecido que eu usei como fitinha ali nas outras peças da coleção e vou fazer um lacinho para colar aqui embaixo. Ó, tiro uma tirinha bem fininha. Já que é tão difícil achar fita crua, fita rústica, né? A gente tem que inventar. Então, com o mesmo paninho americano tingido, pode ser com chá, pode ser com café. Um outro que nós fizemos num vídeo do Instagram, eu usei o próprio Mahogany. Aí aqui, ó, faço um lacinho. Lacinho, deixa eu só ver se não ficou muito grande, não. E agora eu tiro as pontinhas aqui. E vou colar o pinheirinho aqui por cima, então bem em cima da base. Vou colar com essa cola de silicone também, que ela cola melhor o tecido. E já colo o pinheirinho. Então essa nossa partezinha aqui, ó, central, já tá terminadinha, tá? Vou limpar a área aqui. Eu ainda não tô gostando muito desse aqui. Eu achei que ficou meio carregadinho. Não sei se a gente deixa só a madeirinha assim. Coloca só a reminha aqui no meio ou só acho que vou colocar só o pinheirinho aqui, ó. Vamos colar esse aqui já tá colado, aquele ali já tá colado. Vamos colar esse aqui. E esses dois eu vou deixar para colar já direto na plaquinha. Eu só vou colar a madeirinha quando eu colar os toquinhos na nossa base, porque senão eu posso colar errado ali, né? Aqui, como já tá bem sequinho, é só a gente cortar com essa minha tesoura que tá uma beleza. Ficou umas rebarbinhas aqui, a gente lixa. Mesmo que fique desfiadinho, nesse caso não tem importância, porque
É um efeito legal da fita, né? Da fita que a gente criou, né? Ele ficou todo forradinho com esse tecido. E eu vou começar a montar ele na base que ele vai ser colado pra gente decidir se nós vamos fazer ele para cima ou para baixo. Ó, a base dele é de MDF aqui e já tá, eu já passei o médium na cor betume, tá? Para ele ficar mais escuro e dar esse efeito de profundidade. Então vamos simular aqui como eu tinha montado antes. Era assim, assim. Então ele pode ser montado assim, ou podemos montar ele como essa base toda para cima. Como não é live interativa, eu vou ter que decidir sozinha, né? Ai, que difícil. Ai, gente, não sei. Eu acho que eu vou deixar da forma mais tradicional mesmo. E aí, quando vocês fizerem o de vocês, vocês me mostrem se vocês fizeram dessa outra forma. Eu digo mais tradicional porque eu fiz o de café nesse estilo, com essa mesma divisão. De café, ficou bem legal. Só vou esfumaçar esse aqui, ó, pra ficar igual. Betume em cera, bem pouquinho. Depois, estou aqui, eu brigando com os stencils ainda. Ai, que dúvida! Vamos lá. Gente, tem esse stencil muito fofo das tags aqui, ó, que são as tagzinhas miniaturas, que a gente tem no compensado também, e eu fiz stencil pra gente poder criar as tags, né? Só que ia ficar fofinho, ia, mas esse aqui, ó, da escrita, eu acho que encaixou melhor. E a gente ainda pode usar um raminho que tá dentro do nosso tema, né, do mosaico, e não carrega tanto, porque eu acho que já tem bastante sobreposição, né, bastante elemento aí sobreposto. E aqui embaixo, eu tinha separado essa estrelinha pra gente colocar ali, mas eu não rolou. Aqui embaixo eu até pensei em colocar esses dois redondinhos aqui, mas também vai carregar demais. Então, eu acho que a gente volta com a escrita. Vamos ver, a gente vai criando juntos aqui. Ah, tem esse também com os pinheirinhos, que é muito fofo, que, ó, então acho que nós vamos fazer isso, ó, colocar só umas sombrinhas de pinheirinho aqui, para compor com esses de cima, senão também vai ficar muita escrita. Enquanto isso, eu vou colando esses aqui que já estão prontos. Vou passar a cola aqui. Não sei se vai dar para colar todos, mas pelo menos esses de baixo aqui, o de baixo e o de cima que já estão prontos. Vamos ver se a cola é rápida mesmo, hein? Já vamos fazer um teste aqui. Não, sempre cola as pontinhas rentes aqui, ó.
para ele dar certinho. No início eu até mandava um gabarito, né, de espaçamento aqui, ó, entre uma e outra, mas como a gente diminuiu, eu não vendo mais aquele mosaico grandão que eu fiz, eu acho que foi no início da pandemia, porque dificultava muito a embalagem, ele era muito grande, acho que ele era 50 por 50, e daí a gente optou por em fragmentar ele, né? Então ficou fácil de montar, não precisa mais o gabarito. Eu vou passar a cola nesse grandão, já tá tudo coladinho. Acho que eu vou passar aqui mesmo, mais fácil. Amo testar a cola, depois cair tudo eu conto pra vocês. Mas parece, pelo menos rápida ela é. Essa é a extra forte, vamos ver se ela vai ser forte mesmo. Esses aqui eu não vou colar agora, porque eu vou passar a massinha aqui. Vou deixar esses colando. Então aqui, nesse de tecido, nós vamos usar o betume em cera para aplicar a escrita, tá? Pincelzinho. Viu como eu não lavei ele do início ao fim? Porque se a gente tivesse umedecido ele, eu teria que ter pego outro para usar, principalmente com betume em cera, não tem como secar ele só no paninho, entendeu? Então o ideal é deixar um pincelzinho já com o betume. Às vezes eu guardo ele com um saquinho, né, em volta para não secar, porque no outro dia nós já vamos usar ou vamos continuar um trabalho, então não tem necessidade de estar lavando ele cada vez que usar, né, com a cera, tá, gente? A tinta não, a tinta tem que tirar na hora, senão estraga o pincel. A cera eu tiro também só com detergente neutro, tá? Não precisa de solvente. Olha como fica linda a escrita em cima do tecidinho, né? Do nosso tecido cru. Dá pra gente botar a pontinha de um raminho aqui, ó. Já que estamos na vibe do garden. Ó, boto um raminho aqui, um outro raminho aqui bem irregular. E agora nesse aqui de cima, nós vamos colocar uma massinha branca para ele dar uma destacada. Deixa eu ver se não tem um raminho. Eu vou isolar essa parte aqui da escrita com a fita crepe para não correr risco de eu passar a espátula com a massa ali em cima, ó. Então eu isolo aqui. Pegar a espátula, com uma massinha, ó, eu uso sempre a massa para madeira, tá?
eventualmente eu compro a da Renner. Eu gosto bastante da Souvenir por causa da consistência. Como eu trabalho muito com stencil, ela é mais densa, ela é mais grossinha, então ela é mais difícil de escorrer por baixo do stencil, tá? Massa para madeira. Também, como eu gosto de tingir, às vezes a massa para madeira é mais durinha, então ela facilita nisso. Cuidem sempre quando for guardar, quem não usa muito, né? Quem não usar direto, bota um saquinho plástico em cima, porque senão ela cria uma água com o tempo. O rapaz da loja me explicou, não sei se por causa da umidade, pelo fato de ter mexido, então ela acaba estragando. Se você ficar um tempo sem usar, deixa sempre com um saquinho plástico em cima. Porque essa aí não tem embalagem menor, né? Tem algumas outras marcas que tem, mas elas são bem mais grossas, elas são durinhas, muito mais durinhas que essa. Daí eu não gosto de usar a branca dessas, eu uso só a colorida. Olha como ficou lindo, delicado. Um raminho com a massa, tá? Aí o stencil com a massa é bom lavar em seguida, tá? Porque se ele secar, também estraga o stencil. Deixa eu limpar aqui minha mão, que agora eu tive uma ideia também, peraí. Como nós não colamos, esse aqui ainda posso mudar, vamos ver. Ah, não, esse aqui eu já colei, então não dá mais pra mudar. Que bom, assim eu já decido de uma vez e ele já fica lá em cima. Então agora vamos colar essas duas plaquinhas que ainda faltaram. Acho que a nossa colinha vai dar bom. Tá bem... Não é, não precisa quebrar a mesa. Tá bem... Colou bem rápido. Então, ó, sempre colando as extremidades, porque eu acertando aqui, ó, eu consigo depois centralizar o restante das peças. Coloco sempre alinhado com a peça do lado, o mesmo espaço que ficou aqui, ó. Uai, colei a placa? Não, tá pesado mesmo. Ah, colou um pouquinho. Então agora já estão todas coladinhas. Eu pensei em colocar essa reninha aqui, ó, porque o restante da coleção tem bastante reninha e eu acabei vendo que esse aqui ficou meio desfalcada de reninha, e colocar uns verdinhos que tem como a gente colar aqui por trás, ó. Uma colinha na reninha. Pouquinho para não borrar, se bem que ali não tem onde borrar, né? Mas para criar o hábito já, para não escorrer cola para lateral, que fica tão feio o acabamento e depois fica tão difícil de tirar também. Vou botar um pouquinho aqui na folhinha. Essa folhinha é bem fininha, cola bem fácil. É diferente das artificiais, né? Que é difícil, tem que ser. Por isso que eu já até peguei cola quente no reflexo. Eu tô acostumada a colar aquelas suculentas e os outros verdinhos artificial, eles são mais difíceis de aderir. Eu tinha deixado essa tagzinha também, que é a carinha de uma rena, ó, já pintadinha. E achei legal da gente colocar aqui, ó, colocar uma cordinha, é um ramezinho, dou um nozinho, ó, e mais um nozinho só para fazer uma graça. Eu gosto de colar ela com um certo relevinho com a fita banana, mas
Eu tô sem a fita banana aqui, a gente vai colar ela com a colinha mesmo. A do kit ela ficou com um relevinho, ficou bem legal. Aliás, a do kit eu não colei. Vou deixar ela mais um pouquinho para aderir. E aqui, ó, eu vou fazer esse trabalhozinho com stencil aqui, ó. Esse é um stencil da nossa linha escandinava, do estilo de decoração escandinava. Não, dona Ellen, você devia ter feito isso antes. Vamos lá. Só se ele tá centralizado, e com o pincelzinho daquele jeito que ele tava para fazer aqui, ó, esse tronquinho, ó, ele já tá com o betume bem sequinho. Então eu vou fazer uma sombrinha bem de leve aqui, ó, com o que sobrou do betume, tá? Não se iludam que ele parece seco, mas sempre tem um pouquinho de produto. Então, por isso que sempre que eu começo o trabalho, eu começo bem de leve, porque o pincel retém bastante produto, principalmente o betume em cera, né? Ó, bem do jeito que eu queria mesmo, bem suave. Deixa eu virar aí pra vocês. Só um detalhezinho, esse aqui ainda tá colando, então não vou levantar, senão ele pode sair do lugar, como já saiu. Geralmente as laterais do mosaico eu escureço para dar profundidade, né? Eu deixei a placa bem escura, mas deixei as laterais na madeira natural para ficar diferente dos outros, como tá nessa pegada mais nude, mais neutra, assim, resolvi deixar esse diferente. Outra coisa que a gente poderia fazer, que me veio à mente agora, é a questão do suporte para pendurar. Eu uso bastante aquele arabesco de ferro, né, que é aquele rococó, que a gente pode colocar aqui em cima, mas esse aqui particularmente também, como tá nesse estilo mais garden, né, com essa decoraçãozinha com as folhinhas desidratadas, tudo, eu pensei da gente colocar um acabamento aqui com a canela, ou até furar e colocar um rami grosso, um arame enferrujado, alguma coisa mais rústica assim, né? Não colocaria o rococó. Ou também, se vocês preferirem, não tem a necessidade de colocar isso para pendurar, porque ele pode ser fixado alguma coisa aqui por trás. Uma outra coisa que eu acho muito legal também para esse estilo de peça é ela ser colocada em pé, assim, ó, num balcão, como está aquela branca ali, ó. Então, às vezes não precisa nem pendurar, dependendo do espaço, da decoração, onde vocês queiram colocar, às vezes um aparador ou um balcão como esse meu, você pode deixar ela em pezinha, com algum arranjo, alguma vela, alguma coisa assim em volta. Ou pode ser para a porta de entrada também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quero pedir assim que vocês estejam divulgando aí a nossa volta para o YouTube, né? Quero estar com vocês aí toda semana, trazendo um vídeo novo. Então, quem ainda não seguiu aqui, que possa estar seguindo, ativando o sininho, as notificações, né? Deixa um comentário legal aí, vamos agitar aí o YouTube para a gente poder estar animado aí para estar trazendo novos vídeos, tá bom? Um beijão e até a próxima!